Um programa Consultório Emocional, aqui direto da Rádio Milênio FM, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus, iniciando mais uma jornada, mais uma semana de interação e de aprendizado. E a cada um de vocês que me ouve e que me assiste nesse momento, obrigado por permitir que eu entre um pouquinho na sua tarde e traga aqui um pouquinho de orientação, de dicas e de ensinamentos para que sua vida, sua qualidade de saúde mental tenha evolução e melhorias. Hoje nós estamos aqui diante de uma temática muito importante que a maioria das pessoas tem, que são traumas. Muitos de nós, seres humanos, temos algum tipo de trauma desenvolvido ao longo da vida. Então, o que será traumas e como a gente enfrentá-los, né? Nossa meta de hoje é sobre como enfrentar e como superar alguns traumas que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Então, se você está aí me ouvindo ou se você conhece alguém que já teve algum tipo de trauma ou tem algum bloqueio muito forte, que isso lhe causa prejuízos, né? Mande aí esse tema, mande aí um aviãozinho aqui para o seu colega e só assista esse programa que vai ser bom para você conseguir compreender os seus traumas, né? Muito boa tarde a Genilda, a professora Carol, muito boa tarde, Ana Reis e assim sucessivamente. Então, muitos de nós, humanos, né, em alguma situação de vida, passamos por alguns eventos traumáticos. Aí podem ser acidentes, podem ser assaltos, podem ser adoecimentos, pode ser alguns tipos de violência de modo geral, né, violências físicas, violências psicológicas, como bullying, por exemplo, né, algum tipo de violência sexual, perdas muito intensas, frustrações, momentos vexatórios e assim sucessivamente. Então, todos esses eventos, esses episódios que são dolorosos na nossa vida, eles geram traumas. Então, de forma bem simples, para que todo mundo possa entender o que é um trauma, o trauma é uma cicatriz emocional de algo que a gente viveu, que gerou prejuízo emocional para a gente e que a gente não soube como lidar com aquilo. Então, essas emoções negativas, como foram muito intensas, geraram e geram algum tipo de bloqueio emocional e, consequentemente, sofrimentos. Então, a maioria de nós humanos, como a professora Carol comentou, né? Todo mundo tem, quem não tiver é porque diz que está mentindo, né? Não sei se realmente é assim totalmente, mas acredito que a maioria das pessoas tem alguns traumas. E o comum é que a gente fuja desses traumas ou de pelo menos as coisas que podem nos trazer outras situações semelhantes. Então, o fator da gente fugir desses traumas faz com que ele fique ainda mais difícil de ser resolvido. Os traumas psicológicos, eles se formam quando nós humanos não temos condições e nem habilidades para lidar com aquelas emoções e aquelas situações que nos deixam oprimidos, que nos deixam em situações angustiantes, que nos deixam em situações constrangedoras. Então, assim surge um sentimento de impotência com relação à nossa própria condição de vida, tá? Diminuindo ainda mais a noção de identidade que nós temos. É como se a gente entrasse sempre numa condição de se esconder de nós mesmos e por isso nós desenvolvemos esses traumas. É comum que muitas pessoas tenham diversos prejuízos por conta desses traumas desenvolvidos na infância, na adolescência e na vida adulta. Compreendam vocês, todos que me ouvem nesse momento, que me assistem aqui pelo Instagram do @psicólogo Diógenes Pereira, entendam que o trauma ele pode ser desenvolvido na infância, por algum motivo, pode ser desenvolvido na adolescência, por outros motivos, pode ser desenvolvido na vida adulta, na vida idosa. O trauma ele pode ser desenvolvido, pode ser desencadeado em qualquer momento da vida. Também é importante que todos vocês que me escutam compreendam que nem todo mundo desenvolve traumas da mesma forma. Imagine que pode ser que em um veículo vão viajando várias pessoas e em um acidente que esse veículo se envolva, é possível que alguma das pessoas, né, tenham algum trauma relacionado a isso. Mas é possível que os outros que estavam no carro talvez nem tenham nenhum tipo de sensação diferente do comum. Então compreendam que cada um tem um potencial psicológico no momento, um nível de resiliência, e isso vai fazer com que ele desenvolva ou não
algum tipo de consequência traumática. Então imagine o seguinte: quais são as situações mais comuns que geram traumas dolorosos em nós seres humanos? Imagine que esses traumas psicológicos podem ser desenvolvidos por conta de uma condição de negligência na infância. Imagine uma criança que não tem cuidados ou que passa por situações degradantes. Ela vai ter traumas. É comum que uma condição de um acidente, de um assalto, de uma violência doméstica, para quem tem aí relacionamentos duradouros, né? Uma condição de traição, uma condição de abandono pelo cônjuge também pode gerar traumas. Divórcios, tanto para os adultos como para os filhos, também pode gerar algum tipo de trauma, tá? Um assalto, uma catástrofe natural. Imagine quantos santanenses aqui, quem é do sertão sabe, quantos santanenses não ficaram traumatizados com a questão da chuva, com o período de alagamento que nós vivemos aqui em 2020. Então, todos nós sabemos que a condição do trauma pode ser relacionado a algo que você viveu, que tenha realmente lhe gerado consequências severas ou coisas que não foram tão severas, mas que lhe impactam muito. Muitos de nós, santanenses, principalmente os ribeirinhos, quando forma-se uma trovoada em grande volume de água, nós já ficamos tensos e apreensivos sobre como vai ficar o nível do rio. Então, assim como em outras regiões do país, quando tem algumas catástrofes, muitos ficam, né, sensibilizados e, de certo modo, vigilantes por conta do trauma de ter em algum momento perdido algo por conta da chuva. Então, conviver com uma grave doença ou perder alguém por uma condição de grave doença, isso, né, também pode gerar um trauma. Imagine alguém que, por algum motivo, desenvolveu uma doença e morre de forma súbita. É comum que outras pessoas, caso sinta algum sintoma que tenha uma certa semelhança, essa pessoa também vai ter a sensação de que está desenvolvendo alguma doença. Então, a condição do trauma pode acontecer, tanto que tem pessoas que com o tempo passam a ficar tão assustadas com alguns sintomas que passam a pensar, acreditar que tem alguma doença alojada em si, mesmo que não tenha. Então, pessoas que de repente passam por sequestros, olha só como é difícil, né? Pessoas que passam, sei lá, por período de encarceramentos, são situações muito degradantes para o ser humano, que envolvem uma condição de traumas psicológicos. E aí pensem o seguinte: como perceber, né? Ou como se perceber, imagine você aí, ser humano que está me ouvindo, como perceber os seus eventos vividos e a relação com os seus traumas atuais. Tem algumas pessoas que têm traumas de se relacionar, porque talvez um outro relacionamento que teve foi um relacionamento que você se frustrou muito. Então, dependendo da gravidade do seu comprometimento emocional, existe uma relação direta em acumular pensamentos e emoções negativas. Entendam que não é necessariamente preciso viver o desastre direto para você ser o mais, né, degradado na condição de sofrimento. Às vezes você só presenciou uma determinada situação e ficou tão impactado quanto a pessoa que estava na situação ali sendo vivida, tá? Imagine você presenciar um assassinato. É comum que algumas pessoas ficam muito assustadas, né? Desenvolvam o transtorno do pânico, não queira sair de casa, fiquem muito ansiosos, fique muito isolado e deixando de conviver com algumas situações sociais, tá? Imagine que há quem passa por isso e sinta-se tão abalado quanto a outra pessoa que não está diretamente. Os outros que estão ali diretamente relacionados com o atrito, a violência, e às vezes não fica tão traumatizado quanto outras pessoas. Para vocês perceberem que cada um tem uma forma subjetiva de desenvolver. É como sendo, entre aspas, uma condição de fragilidade. Cada um tem um ponto de fragilidade que o faz desenvolver algum tipo de transtorno, assim como também de doenças e de traumas. Todos os traumas emocionais, né, são causados por experiências dolorosas, que deixam uma marca profunda na vida dos seres humanos. E esta condição de afetar sua condição emocional também são consequências e resultados que vão lhe trazer doenças mentais, que vão afetar o seu bem-estar e que vão tirar a sua paz. Muitos de nós, seres humanos, não temos paz exatamente porque os nossos traumas é quem comandam as nossas atitudes e as nossas formas de manuseio, tanto de ferramentas como de pessoas.
Tem algumas pessoas que, por trabalhar em grandes equipes, em ambientes bastante movimentados e por algum motivo sofrer algum tipo de reação negativa, de passar vergonha em público, sei lá, cair no trabalho ou de repente ser exposto por algum tipo de atividade que as outras pessoas presenciaram, é comum que essa pessoa desenvolva aquela condição de medo de ser exposto, né, da vergonha, e às vezes até se isolam, passam a não frequentar todos os ambientes que antes frequentavam. Então imaginem o seguinte: qual seria, né, as reações psicológicas, qual seria as reações comportamentais mais comuns do nosso organismo diante de uma condição de trauma? É comum que a gente negue que está fragilizado por conta daquilo. Nem todo mundo assume que tem um trauma. Muitas pessoas, né, negam que aquilo que está vivendo é um trauma e que é uma fragilidade sua para com o que está vivendo. É comum que a gente tenha muita raiva daquele ponto que nos incomoda, assim como também tem pessoas que têm raiva de si mesmo por não saber resolver. Imagine como não é difícil você não conseguir lidar com a GIA. E aí a GIA, o trauma da GIA, de onde vem? Nem todo mundo consegue saber com clareza, mas é possível perceber com muita estratégia que esse trauma vem de alguma experiência muito negativa que você tem lá na sua infância. Ou porque você realmente, sei lá, uma GIA pulou em você quando você era criança ou adolescente. Ou porque você cresceu ouvindo alguém dizer que a GIA fazia algum tipo de mal ou risco para a sua vida. Então o trauma também pode ser aprendido pela condição de ouvir a outra pessoa falar repetidamente. Então, qual seria a forma mais correta de agir diante de uma GIA? É o da forma que você age ou será que tem outra forma que pudesse ser melhor? Então é comum que as emoções mais comuns sejam, né, negação, sentir raiva, tem pessoas que sentem sensações de náusea, tem pessoas que sentem falta de ar, tem pessoas que ficam muito tristes e envergonhadas diante dessa condição de trauma que sentem. Tem pessoas que ficam com muita insônia quando tem alguma sensação semelhante, parecida com aquela que você já teve antes do seu trauma. É comum que a pessoa não consiga dormir bem. Porque naquele momento o seu cérebro começa a emitir um sinal de alerta como se você estivesse em perigo. Toda situação que se assemelhe à origem do seu trauma, você passa a apresentar reações fisiológicas como se estivesse tendo que se defender de novo, como se tivesse que fugir de novo daquela situação. Então, você vai ter insônia, você vai ter uma tensão muscular, se sentir meio confuso às vezes sem saber o que fazer, pode ter ansiedades, pode ter tremores, suor, tem pessoas que não conseguem falar direito, meio que fica tão eufórico e acelerado que não consegue organizar bem os pensamentos, né? Suor no corpo, tremores, tensão muscular, dores no corpo, sensação de que está sem alternativas, meu Deus, o que eu vou fazer? Então é igual, como diz o sertanejo, né? Fica igual uma barata tonta sem saber quando vai. Tem constante gasto de energia, porque você cansa muito, você se esgota com toda aquela situação que está acontecendo e que pior, você não sabe controlar. É comum você ter taquicardia, ter aquela sensação de medo extremo, sensação de perca de controle, se sentir culpado muitas vezes, como se ficasse em estado de choque. Tem pessoas que ficam tão alterados que nem parecem elas mesmas, né, em outros momentos de calmaria. Então é comum ficar sem esperança, com reações intestinais muitas vezes. Outros momentos pode ficar irritados ou agressivos, ter dificuldade de concentração, ter dificuldade de respiração, ter dificuldades de rotina adequada, de cumprir determinados padrões de organização de agenda por conta das emoções. Então, compreendam, a carga emocional é tão intensa que muitas vezes o ser humano que está ali sentindo a condição, né, de trauma, sendo emitido o alerta, ele não consegue se posicionar de forma inteligente.
É como se essa emoção negativa bloqueasse toda a sua capacidade de inteligência, toda a sua capacidade de reações. Então entendam. É igualmente comum que o trauma ou a pessoa traumatizada, né, por não conseguir lidar com aquilo e por não conseguir vencer a sua barreira de trauma, né, apresente crises, né, de pânico, de choro, por exemplo. Automaticamente, esse tipo de sintoma já diminui seu potencial para solucionar o problema. O gatilho emocional, que é o momento que desencadeia as suas emoções de estresse ou de crise, ele faz com que a sua memória, né, traga alguma lembrança antiga e aí você volta a sentir estresses semelhantes ao que lhe gerou o trauma lá no passado. E aí pode ser um trauma do agora e pode ser um trauma de décadas, talvez. Então, não importa o tempo que foi vivido. Enquanto estiver consolidado o trauma, tudo que se assemelhar àquilo, você vai sentir reações muito parecidas com aquilo que você está vivendo. Então, cada trauma tem um peso muito grande na sua vida e é comum que algumas pessoas tenham vários traumas. Não é somente um, pode ter vários. Além disso, pessoas traumatizadas frequentemente se encontram, né, em um estado de hipervigilância, nunca relaxam. As pessoas que vivem traumatizadas, né, constantemente vivem tensas. Elas temem a se deparar novamente, sei lá, com um animal que lhe causa trauma, ou com uma pessoa, ou com o determinado sensação de ter passado por isso. Então, todas as condições que lhe geram traumas, que já foram sentidas antes, serão revividas a cada instante na sua vida, tanto que algumas pessoas se tornam paranoicas, com medo daqueles traumas. Imagine aí você que em algum momento comeu uma comida que não lhe fez muito bem. Talvez muitas pessoas, né, param de comer aquilo que, né, lhe fez mal, ou pelo menos você acha que lhe fez mal, por conta da experiência de ter tido uma má digestão, por exemplo. Então, tem pessoas que param de comer determinados alimentos por acreditar que aquilo lhe faz mal, e aí fica uma vida inteira de paranoia. Não, eu não posso tomar isso porque me faz mal, eu não posso comer aquilo porque me faz mal. Então, tudo isso precisa ser repensado, organizado e buscado uma maneira de enfrentar. E você tem um trauma, você quer superá-lo, você quer saber maneiras adequadas de enfrentá-lo e deixar de sofrer com a mesma intensidade que você sofre hoje? Os traumas psicológicos que são resultados dessas condições de estresses, né, o estresse é tão grande na hora do trauma que você perde a capacidade de gestão. Então, quando você não sabe enfrentar, é comum que o seu organismo tenha a necessidade de fugir. Então você, né, começa a produzir ali o hormônio do estresse, né, o cortisol, que você ou enfrenta o problema de frente, como se tivesse que lutar, ou você foge. Então, na hora que você foge, que às vezes é o mais comum, você entra numa condição de se esquivar de tudo que se assemelha àquilo. Então, o trauma pode ser vivenciado de forma diferente para cada indivíduo e ele pode ter intensidades diferentes para cada indivíduo. Tem pessoas que, vamos considerar que 4 pessoas vão em um veículo e por algum motivo esse veículo, né, capota. E as 4 pessoas que estavam dentro, né, ficam lá machucadas, ninguém morre. É comum que algumas dessas pessoas fiquem muito mais traumatizadas e com medo de viajar de veículos. E outros, talvez, na semana seguinte, continuem viajando do mesmo jeito e não apresentem nenhuma rejeição, nenhum bloqueio. Então, cada um tem uma forma de entender o trauma, cada um tem uma intensidade de se posicionar diante do trauma, assim como também cada um tem uma forma de buscar melhorias para o seu trauma, para o seu problema. Então, é possível que algumas pessoas desenvolvam transtornos de estresse pós-traumáticos, né, após serem expostos a esse tipo de evento. E aí o risco de recuperação ou o risco de
de adoecimento, ele é muito particular, cada um vai ter sua forma. Então, é possível superar esses traumas e buscar um processo de cura emocional, como a gente chama. Logo, nós precisamos compreender que algumas estratégias precisam ser estudadas para cada pessoa e para cada situação para serem eficazes. Existem algumas dicas que servem para todos os traumas, todas as pessoas. Muito embora existem algumas potencialidades em cada pessoa que precisam ser melhorados e pensados e ajustados de acordo com cada situação. Não dá para a gente trabalhar quem tem trauma de trovão, por exemplo, um trauma de trovoada, exatamente igual quem tem um trauma de assalto. É diferente. Cada situação tem uma forma, né, um resultado da nossa vida e precisa ser também pensado de forma compatível com cada situação. Então pensem, quando nós percebemos que esse trauma nos traz algum mal, nós precisamos fazer com que esse trauma não seja maior do que a nossa condição de vida. Porque tem muitas pessoas que o trauma se torna muito maior do que a sua vontade, do que seu sonho, do que sua necessidade de gestão. Imagine você que aí que tem trauma de cobra. Muitas pessoas têm trauma de cobra. Talvez, em algum momento, você tenha tido alguma experiência que não foi muito boa com, né, a presença de cobras. Mas talvez você nunca tenha tido nenhum prejuízo real com a condição de cobra. Você nunca foi picado por uma cobra, nunca perdeu ninguém, nenhum animal por conta de cobras. Então entenda que o fator cobra, né, inconscientemente nós humanos temos a situação, a referência de que a cobra nos causa algum tipo de risco à vida. Então isso potencializa nosso medo da cobra e faz com que a gente às vezes nem durma bem, não saia de casa, não frequente alguns ambientes por medo do inseto, né, da cobra, por exemplo. Então vamos lá, tá? Os traumas são marcas que potencializam o adoecimento mental em muitos de nós seres humanos. A maioria das pessoas que tem algum tipo de trauma intenso, possivelmente elas tiveram vivências, consequências danosas na sua vida e que não sabiam como proceder e o que fazer diante daquilo. Então pense o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui 6 dicas de como se posicionar para melhorar e para superar, né, a sua barreira de traumas. O primeiro ponto que você precisa saber para superar um trauma é você realmente conseguir observar a sua volta. Olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para as suas situações mais traumáticas e me diga qual é o nível de prejuízo que você tem por conta desse trauma. Você dorme bem? Você come bem? Você consegue cuidar das suas demandas, né, da rotina de casa, do trabalho, por conta desse trauma ou não? Então, a partir desse momento que você consegue mapear, digamos assim, você consegue ter uma noção do nível de prejuízo do trauma na sua vida, aí você vai começar a uma condição que nós chamamos de processo de libertação. Então, propor algo para superar traumas emocionais é um desafio enorme. Não é tão simples e muitas pessoas levam muito mais tempo para conseguir superar cada dificuldade na sua vida. Mas com estratégia e com a intervenção adequada, é possível recuperar a sua autoestima, sua condição de controle e superar todas essas barreiras que muitas vezes lhe bloqueiam. A condição de reconhecer o que você está sentindo e o seu prejuízo é o pontapé inicial para que você consiga, de fato, caminhar na direção do que você quer, que é a sua condição de paz, né, a sua libertação. E com isso buscar um ponto de fortalecimento para os seus sofrimentos. Seria mais ou menos dizer que você vai começar a desenvolver em você resiliência emocional. Fazer com que o seu potencial de atitudes possa lhe ajudar no seu ritmo a encontrar o seu ponto de equilíbrio e superar os traumas que você tem por conta de algumas situações vividas. Então vamos considerar que alguém tem medo de dirigir.
Se você aí que está me ouvindo ou me assistindo tem medo de dirigir, e isso, né, possa ser considerado um trauma, ao ponto de você não ter confiança de andar sozinho no trânsito, e a sua meta for dirigir, se a sua meta for recuperar, a gente tem como fazer isso. Se você não tiver nenhuma meta com relação a isso, infelizmente a gente não vai ter nenhuma maneira tão sólida de resultados diferentes, porque você não quer. Então, o ponto X da questão é identificar que isso é um trauma, que lhe causa prejuízo. Segundo ponto, é você conseguir, né, visualizar que aquele prejuízo não vai, né, ser aceito por você e que você tem uma meta para enfrentar ela. Então, vamos posicionar sua vida ao ponto de querer sair desse sofrimento e superá-lo. Então, vamos lá para a gente conseguir compreender outro ponto. Entendam que superar um trauma não quer dizer apagá-lo da mente, certo? Por favor, não pense isso. Superar um trauma, vencer uma barreira, né? Ultrapassar um obstáculo de trauma psicológico não quer dizer que você vai apagar da sua mente. Não, não vai. Você vai lembrar de todos os períodos em que você foi traumatizado. Você vai lembrar das situações que você realmente ficou incapacitado de fazer algo normalmente. Só que você vai saber como estar diante daquilo e você vai conseguir ter reações de enfrentar, de realizar. Então, no exemplo que eu falei de dirigir o carro, se tem alguém aí que tem medo de dirigir o carro, que não pega o carro, que não sai sozinho, que não consegue ir para lugar nenhum por conta do trauma. Quanto mais você foge do carro, menos você supera o que você está fazendo. Tanto que tem algumas pessoas que, depois de habilitadas, tá? Eu recebi, inclusive, uma paciente há alguns meses que ela é habilitada, dirigiu por um tempo e após um acidente que sofreu, ela ficou traumatizada e não dirigia mais. Então, enfim, em algum momento ela me procurou para trabalhar outras causas do processo profissional dela, até que chegou o momento que a gente resolveu as primeiras demandas e surgiu essa questão de não conseguir dirigir. E aí depois desse ponto que ela decidiu realmente superar essa barreira, em poucos meses ela estava dirigindo de novo. E conseguia e consegue hoje ir para o trabalho, voltar, né, ir para Arapiraca, voltar, ir fazer a feira e voltar tranquilamente, sem ter que estar dependendo das outras pessoas. Então imagine, identificou que é um trauma e que dá prejuízo. Segundo ponto, querer superá-lo. Terceiro ponto, reconhecer, né, que esse trauma não foi uma escolha sua e que foi causado por algo que talvez nem teve a intenção de lhe machucar. Então, aceitar, né, é um dos passos fundamentais para você superar esse trauma. Então, reconhecer a sua existência enquanto pessoa, reconhecer o seu potencial enquanto pessoa e a sua possibilidade de vida. Permita-se sentir e expressar as emoções que você sente diante daquele trauma. Se você sente medo de algo, admita que você tem medo. Admita que você também tem habilidade para outras coisas. E isso vai fazer com que você consiga validar as suas experiências sem negar que aquilo doía em você. Você sabe que aquilo doía em você, mas agora você precisa superar essa dor enfrentando essa condição. Então, se o seu medo é de dirigir, você precisa começar a treinar dirigir naturalmente em um ambiente mais calmo do que um trânsito muito movimentado. Se você quer superar esta situação, vamos começar do zero, que é, novamente, né, ter contato com esse veículo, ter uma condição de compreender que aquele acidente não foi causado por você e mesmo que tenha sido, não foi sua intenção, foi uma condição de acidente. E aí você vai começar a treinar diariamente a direção defensiva para você ter condições de ter todo o domínio do carro. Pronto, vamos lá. Passamos no terceiro passo. O quarto passo é você conseguir, de fato, buscar uma ajuda, um apoio, uma orientação profissional, caso você não consiga sozinho. Se você está aí tentando superar um trauma e você não consegue sozinho ou sozinha alcançar o resultado que você queria, então vamos buscar ajuda. Não existe nenhum tipo de prejuízo e nem de problema e nem de incapacidade em alguém em ter que procurar ajuda em alguma situação de sua vida.
Se não consegue, procure ajuda. Se o seu trauma, né, tem uma condição somente psicológica, vamos buscar a ajuda do psicólogo. Se o seu trauma tem a ver com fobias específicas e outras coisas mais intensas, vamos buscar ajuda psiquiátrica também para o momento conseguir lhe dar mais equilíbrio emocional para você estar bem para enfrentar. Então compreenda, muitas vezes você vai sentir dor, você vai sentir raiva, você vai ficar triste, você vai ter tantas outras coisas relacionadas àquele processo de enfrentamento. A gente não pode retroceder, vamos com calma, de forma gradativa. Por isso que eu oriento que essas etapas precisam ser bem treinadas e orientadas para você não retroceder e às vezes o trauma ficar ainda mais sólido, tá? Tem aqui uma pessoa que fez uma pergunta e disse o seguinte: boa tarde, não quero me identificar, tá tudo bem. Tenho medo de lagarta e não tenho medo de cobra. O que fazer para perder o medo da lagarta? E também tenho trauma de altura, morro de medo, né? Muito bem. Aí a colega diz aqui, ela não tem medo de cobra e tem medo de lagarta. A gente sabe que existe alguns tipos de lagarta que chamadas lagarta de fogo, né? Tem lá alguma toxina no seu pelo que geram alguns tipos de consequências. Muito embora são a minoria desse tipo de lagarta. Então o nível de comprometimento e o nível de acidentes no Brasil, por exemplo, vamos pegar aqui um nível de Brasil, é muito pequeno o nível de indícios de acidentes e de mortes de pessoas com lagarta do que com cobras. As cobras têm uma certa peçonha muito mais intensa, muito mais difícil de lidar. Então imagine, a sua condição de trauma, né, por não suportar ver a lagarta, por não estar bem no lugar que tem a lagarta, é preciso que seja estudado com calma o que foi que aconteceu. Se alguém lhe levou, né, uma condição de ficar encurralado, de lhe constranger, de lhe ameaçar, ou até mesmo de fingir algum tipo de problema por conta da lagarta, e aí você desenvolveu esse trauma. Então a gente precisa trabalhar em você, a gente precisa treinar a sua mente para entender o que de fato você aprendeu sobre a lagarta, o que você condicionou na mente sobre a lagarta e como você se posiciona diante disso. Então a gente vai esclarecer na sua mente o que você está sentindo e pensando, para que de fato você enxergue o que é real. Tem muitas coisas no trauma, a maioria dos pontos mais intensos no trauma não são reais. São apenas pensamentos disfuncionais que se tornam enormes na condição de rigidez e faz você não conseguir superá-los, porque parece que é uma verdade absoluta o que você está pensando naquele momento. Certo? Então, vamos lá. Nessa condição de buscar ajuda profissional é fundamental para que você saiba exatamente o que fazer diante de cada situação. Estou lá no carro, né, e estou com uma crise de choro e não quero mais dirigir. Então é preciso que a sua condição de ajuda esteja perto para lhe apoiar, vai lhe fazer acalmar, reduzir ali a intensidade das suas emoções, então você vai para uma condição de tentar novamente. Porque se toda vez que você tiver o aumento da emoção, do medo, por exemplo, você fugir, toda vez que o medo chegar, você vai fugir novamente. Então, vamos para o próximo ponto, que é a condição do autocuidado. Para a gente conseguir superar um trauma emocional, é preciso a gente cuidar da gente de forma priorizada. E o que significa isso? Cuidar do que é essencial na gente para saber lidar com esses traumas que muitas vezes são apenas psicológicos. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou saber lidar com a minha situação, né, externa que me causa o trauma, por exemplo. Imagine a lagarta. Se eu não estou confortável diante de mim, se eu não tenho consciência do que é o trauma, quando eu tiver qualquer lembrança da lagarta, ou se alguém disser, olha a lagarta, às vezes eu nem vejo ela, mas só a pessoa dizer, olha a lagarta, eu corro por conta dela. Tá? Então, pense o seguinte, priorize a sua saúde mental, priorize a sua saúde física, para que você consiga estar, né, bem alimentado, bem organizado, bem exercitado, bem acolhido e nutrido emocionalmente para você saber exatamente o seu potencial. Quando você não está cuidando bem da sua condição de vida, seja lá psicológica, seja lá física, você não vai ter condições e nem potencial para superar nenhum trauma porque você não está cuidando de você. Entenda, valorize, valide, intensifique o seu potencial emocional. Valorize, cuide, zele do seu potencial físico para você saber exatamente qual é o seu papel diante de si e dos outros e que você consiga estar consciente
de que nem tudo que você está pensando é verdade e nem tudo que você pensa realmente lhe causa algum tipo de risco à sua saúde. Muito bem, então vamos para o próximo passo, que é você conseguir de fato desenvolver estratégias de enfrentamento. Tem pessoas que não conseguem ver cobras nem no telefone. Tem pessoas que não conseguem ver lagartas nem por uma foto, nem por um vídeo. Só em ver já gera aquela condição de repugnância, de rejeição, de aversão. Por que isso? Porque a sua mente está sempre condicionada a que qualquer imagem da lagarta para você é um risco. E aí é isso que a gente vai ter que fazer com você. Desenvolver estratégias para enfrentar aquele pensamento. Então imagine, existem várias maneiras saudáveis de lidar com o estresse, que é estar bem organizado emocionalmente para quando surgir os sintomas você se organizar, ficar calmo, tomar água e depois seguir a sua condição de enfrentamento. Vamos considerar que você vai para um trajeto, vamos considerar que você está subindo uma ladeira bem intensa, que seria semelhante ao seu trauma. Subir a ladeira era a primeira tentativa de superar o seu trauma. O cansaço na subida da ladeira vai fazer você muitas vezes parar e descansar. Então toda essa condição de parar, ela vai lhe dar o momento de repouso, de reorganização, para você depois ter energia suficiente para continuar. Dentro da condição dos traumas é a mesma coisa. Você vai intensificar a sua estratégia para enfrentamento, só que tem muitas vezes que você não vai conseguir manter a constante. Então você vai precisar dar uma parada, uma descansada, reorganizar a sua saúde mental. Por isso que o autocuidado é tão importante. De você ter compreensão, de você ter clareza do seu potencial para a cada passo que você for dando, você não se sentir sozinho e você não se sentir fraco, por exemplo, né? Ou impotente. Então essas estratégias precisam ser, muitas vezes, na companhia de outras pessoas, quando você está sozinha e que não consegue somente com o seu potencial, aí você pode buscar outras pessoas que lhe ajudem, por exemplo. Você pode buscar ajuda de alguns profissionais, você pode buscar ajuda de alguns tipos de orientação, sei lá, com o padre, com o pastor, com o psicólogo, com qualquer outro tipo de líder, de determinadas instituições que você frequenta, que possam lhe enriquecer em encorajamento e em consciência do que você está passando. Então, não alimente na sua mente os pensamentos negativos e as atitudes autodestrutivas. Porque tem pessoas que, diante dos traumas, desenvolvem vícios na bebida, no cigarro, em algumas outras drogas, vícios na condição tecnológica, no jogo, em tantas coisas, que é uma forma de fugir daquele trauma. Então entendam, o trauma é um resultado de carência ou de violência. Esse trauma vai trazer você para uma condição de sofrimento e que muitas vezes você nem sabe o porquê está sofrendo. Você só está reproduzindo uma reação automática do seu organismo, porque naquele momento o seu organismo estava achando que você estava em perigo. Então é fundamental você estar consciente disso. Não consegue sozinho? Procure ajuda para que você consiga desenvolver a sua iniciativa de reações. Então, depois dessa condição de saber quem pode lhe ajudar, é você de fato começar a botar na prática com essa rede de apoio o que é que pode ser feito, tá? Outro ponto importante é você conseguir de repente compartilhar, conversar, experienciar vivência com pessoas que já passaram e já superaram traumas como o que você está vivendo hoje, né? Conecte-se, converse, conviva com pessoas que já tiveram experiências parecidas, já tiveram vitórias do que você quer, já tiveram dificuldades como é que você tem. Aí pode ser em grupos de autoajuda, pode ser em grupos de tratamento, como existem alguns tratamentos que também são em grupo, pode ser em comunidades, pode ser online, pode ser presencial, pode ser em colunas terapêuticas, pode ser em vários lugares. Desde que você esteja consciente do que você quer, saiba seu potencial, identifique essas pessoas que podem lhe ajudar, para você ir colocando em prática isso em conjunto com alguém. E, no último passo, que eu tenho para deixar para vocês, é exatamente você conseguir cultivar a leveza e o perdão, inclusive o auto-perdão. Muitos de nós nos culpamos,
Muitos de nós nos maltratamos, nos punimos, nos julgamos, nos criticamos por não conseguir fazer tudo o que queria. Então, essa sensação de fraqueza, essa sensação de impotência, essa sensação de incapacidade gera muitas vezes punição para nós mesmos por conta dessas fragilidades que nós enfrentamos. Então, vamos cultivar, vamos fazer manutenção da nossa resiliência emocional. É fundamental a gente se perdoar pelos erros que cometemos diante daquilo, e é preciso também a gente perdoar a quem de repente em algum momento tentou nos gerar esse trauma, porque se você não se libertar dessa condição de peso, de culpa, de conflito emocional, você nunca vai superar aquilo que aconteceu talvez há anos, décadas no passado. Sendo assim, vamos buscar fortalecer isso através de experiências religiosas, quem tiver o hábito de ser religioso. Quem não tiver, vamos buscar uma forma de nos fortalecer dessas experiências dolorosas, trabalhando na gente a consciência de que eu é quem preciso superar isso e não a outra pessoa. A outra pessoa me causou o mal, o adoecimento, o sofrimento, e talvez ele nem saiba que eu me sinto dessa forma, talvez ele nem conheça a minha realidade, mas você que está sofrendo conhece, e você é quem precisa superar isso. Então se perdoe pelos tempos que escolheu fugir do problema, se perdoe, se compreenda, se acolha, mas também se posicione ao ponto de andar diferente, em frente, caminhe, busque aquilo que você entende que vai lhe trazer sucesso, fortalecimento, engrandecimento e liberdade. O perdão tanto vai libertar você da culpa, como também vai te fazer evoluir daquela barreira que durante muito tempo lhe deixou presa, lhe deixou amordaçada emocionalmente. O perdão não significa esquecer, lembrem-se, perdoar, compreender, aceitar que aquilo foi um problema para você, não significa esquecer, não significa aceitar que aconteça de novo, não, tá? Por favor, perdoar, entender, se acolher, não se julgar, significa que você vai deixar aquele peso ali onde está e você vai passar a caminhar sem aquilo. Porque o trauma, na nossa mente, é como se fosse um peso que você está carregando que não é seu. Então, ao longo de anos, de décadas, nós humanos carregamos peso nas costas, literalmente, por conta de um trauma, por conta de uma não aceitação, por conta de uma condição de sofrimento que nós vivemos, que lhe deixa literalmente adoecido, porque pesa na sua cabeça todos os dias. Então, quanto mais você tiver consciência do trauma que você tem, quanto mais você tiver interesse de superar isso, mais fácil vai ser de você evoluir e encontrar libertação. Reconheça o que você sente, entenda que isso é uma condição traumática, procure saber qual é o prejuízo, busque uma forma de estratégias para superar isso, com medicamento se preciso, com psicólogo se preciso, com padre se preciso, com pastor se preciso, com saúde religioso se for preciso, tá? Viva, se possível, com pessoas de outros, de outros ambientes que talvez tenham vivido algo semelhante, para que você entenda exatamente que é possível superar, coloque em prática, exerça sua condição de autocuidado, se alimente, durma bem, busque seu potencial, faça exercício físico e, por último, você precisa exercitar a sua condição de auto-perdão, tá? Cultive a sua libertação através de tentar soltar-se das amarras emocionais, deixando lá no lugar aquela pedra emocional que você vem carregando há anos, que não lhe acrescenta nada. Deixe lá parado. Se alguém jogou essa pedra em você e você não sabia como lidar com ela, agora é hora de soltar essa pedra e deixar ela aí num cantinho da sua estrada da vida e vá sem ela. Deixe lá, tá? Aprenda a buscar, se fortaleça, se permita, se liberte daquilo que pesa na sua cabeça e que não é seu. Deixa aí. Vá em frente. Confie em você, confie no seu potencial. Saiba o quanto que você é incrível, o quanto que você é especial, o quanto que você merece viver bem e estar em paz. A partir de hoje, você vai deixar todo esse peso aí bem quietinho, num canto aí do seu trajeto de vida e não carregue isso por mais um segundo. Não carregue o que foi o outro que gerou em você.
Não carregue o que foi uma escolha não bem sucedida que você fez lá atrás. Deixa aí. Nós, em alguns momentos, erramos. Fazemos escolhas equivocadas. Em alguns momentos, nós fazemos determinadas atitudes que não nos trazem benefícios. Se não deu certo, deixe lá. Pronto, agora vamos fazer novas escolhas. Vamos buscar novos objetivos. Vamos, superar nossos próprios momentos. Vamos crescer naquilo que realmente nos traz paz. Então, se você é de rezar, reze. Se você é de orar, ore. Se você é de fazer bater tambor, bata tambor. Faça o que você quiser. Mas não carregue na sua mente aquilo que o outro é quem gera dor em você. Então, identifique o que lhe incomoda. Busque uma forma de compreender o nível de prejuízo na sua vida. Tá? Desenvolva o seu autocuidado. Busque formas e pessoas de superar isso, estratégias, seja lá profissional, com psicólogo, por exemplo. E desenvolva o autocuidado e a compaixão e o perdão. Não se puna, não se culpe e nunca mais fuja daquilo que lhe assusta com relação aos traumas. O trauma é somente um pensamento de algo que você vivenciou e que lhe está pesando em você. Nunca mais você vai ser aquela pessoa que anda sofrendo e arrastando um saco de pedras emocionais de outras pessoas. A partir de agora você vai andar sozinho, sem esses sacos. E ser alguém muito mais leve, muito mais calma, muito mais feliz, muito mais libertada das coisas que lhe traumatizam. Muito bem, estamos chegando aos nossos minutos finais do nosso programa de hoje. Então, se você está aí me ouvindo e me assistindo e de repente não conseguiu hoje participar diretamente, manda aqui um direct para mim, diga qual é o seu trauma, diga qual é a sua dificuldade para a gente poder lhe orientar, lhe direcionar e poder também lhe dar toda uma condição de estratégias de libertação dos traumas que às vezes você não sabe como lidar com eles e às vezes até fuja muitas vezes dessa situação, tá? Quero deixar aqui uma excelente boa tarde ao Tonho, à Lucilânia, ao Rodrigo Martins, ao Luca, a Fátima, Juliano, Santana, Maísa, muito boa tarde a todos vocês, João Nunes, Girlânia, Tayane, muito boa tarde a cada um de vocês, sintam-se abraçados e acolhidos por mim neste momento, que todos nós tenhamos possibilidades e potencial de crescer e evoluir e superar. Muito boa tarde a Assunção Alves, que também sempre está por aqui nos acompanhando. Obrigado a cada um de vocês pela audiência de todas as segundas-feiras. E vamos finalizando nosso programa de hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser. O comando e a liderança é de Givaldo Caribão Júnior. A direção é de Flávio Gouveia. A sonoplastia é de Leonardo Dionísio. Vamos encerrando mais um programa Consultório Emocional nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Uma excelente tarde a cada um de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Consultório Emocional, segunda